O relator não está presente, passaria ao item 3, que é o relator está presente, que é o senador Flecha Ribeiro. É o projeto de lei do Senado, número 780, de 2015, não terminativo, que altera a lei 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a isenção de imposto sobre produtos industrializados IPI na aquisição de automóveis para a utilização do transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de deficiência física e da outras providências, e a Lei 8.383, de 30 de dezembro de 91, que institui a unidade fiscal de referência, altera a legislação do imposto de renda e da outras providências para isentar do imposto sobre produtos industrializados e do imposto sobre operações financeiras o automóvel elétrico ou híbrido adquirido para uso como táxi ou por pessoas portadoras de deficiência física, e para isentar de imposto sobre operações financeiras do trabalhador desempregado ou subempregado titular de financiamento denominado Projeto Balcão de Ferramentas. Passo a palavra ao nobre senador Flecha Ribeiro para que ele possa proferir o seu relatório. Presidente, senador Otto Alencar, senhoras senadoras, senhores senadores. O projeto de lei número 780 de 2015, de autoria do senador Jorge Viana, ele vem em boa hora, presidente Otto Alencar, porque ele alarga o benefício que as pessoas com deficiência e também os carros para transporte de táxi, eles têm isenção já de IPI e IOF dos impostos, segundo previsto na Lei 8.989, de 1995. Então, o projeto do senador Jorge Viana, ele acrescenta essa isenção aos veículos elétricos ou híbridos de fabricação nacional ou importados. Com o mesmo objetivo, acrescenta ao artigo 72 da Lei nº 8.383, de 1991, os veículos elétricos ou híbridos aos automóveis cuja aquisição pelas pessoas discriminadas naquela lei é beneficiado com isenção do IOF sobre as operações de financiamento realizadas para aquela finalidade. O projeto tem o objetivo de criar mecanismos para alavancar a produção e a aquisição de veículos elétricos e híbridos com barateamento do seu custo por meio de isenções de IPI e IOF pelo já beneficiário de isenções desses tributos na aquisição de veículo com motor a combustão. Em relação à responsabilidade fiscal, aduz que a nova hipótese de isenção não aumentará o número total de concessões. Portanto, não há que se falar em inobservância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tem sido objeto de emenda, não tendo sido objeto de emenda, o projeto foi distribuído a esta CBA e a CAI, cabendo a última decisão terminativa. Análise. Conforme se depreende da justificação, a principal motivação do autor é de natureza ambiental. A despeito dos inegáveis benefícios ambientais dos carros elétricos e híbridos, como a redução de emissão de gases de efeito estufa e de outros poluentes, seu custo é elevado, se comparado aos veículos exclusivamente de combustão. Como bem salienta o autor, aspas, faltam incentivos para impulsionar a aquisição e, consequentemente, a fabricação desses veículos no Brasil, fecho aspas. E é justamente o que intenta a proposição. As vantagens ambientais são cristalinas, a começar da emissão nula de gases de efeito estufa. Além disso, o motor elétrico apresenta eficiências próximas a 85% e a bateria, em seus ciclos de carga e descarga, cerca de 80%, enquanto a dos motores de combustão interna é de 30%. A transmissão mecânica absorve cerca de 10% da energia do motor. Dada essa relação entre as eficiências dos veículos, a bateria e aqueles acionados por combustão interna, mesmo que a energia elétrica que alimenta a bateria seja gerada numa usina termoelétrica, a energia primária utilizada será menor do que a da fonte do combustível utilizado. Menciona-se ainda que carros a bateria nada consomem quando param em trânsito congestionado.
Carros convencionais, ao contrário, cujo motor permanece ligado, desperdício de 10% a 15% do combustível total consumido. Outras vantagens poderiam ser aqui lembradas, a exemplo da condução silenciosa e dos menores custos de manutenção. Entre as desvantagens, podemos citar a menor autonomia, o elevado tempo para a recarga e o alto custo de aquisição. Se as duas primeiras começam a ser enfrentadas com o avanço tecnológico e a produção em larga escala, os custos de aquisição necessitam de enfrentamento, como se propõe a fazer no PLS. Reduzindo a tributação de IPI e de IOF, conforme discrimina a proposição, sem perda de arrecadação tributária adicional, o poder público estará sinalizando seu empenho em cumprir os compromissos assumidos recentemente no Acordo de Paris, durante a COP21. Sobretudo, o de contribuir para a redução de gases de efeito estufa e de estimular tecnologias limpas, em vista de uma economia de baixo carbono. Por isso, não poderia ser mais meritório, oportuno e necessário um projeto de lei como o que ora se apresenta. O voto, senhor presidente, em razão do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei do Senado número 780 de 2015. Em discussão? Nenhum senador. Senhor presidente. Senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, quanto à iniciativa do autor em poder isentar de imposto sobre produto industrializado, seja o IPI, e também, como foi aqui colocado pelo nobre relator, o senador Flecha Ribeiro, existe uma concordância que é unânime hoje em buscarmos combustíveis não poluentes e buscarmos alternativas para podermos cada vez mais alimentar o transporte das pessoas, com esse compromisso que nós temos com a pauta assinada internacional do controle do meio ambiente. Agora, nós temos também uma pauta aqui no Congresso, que é a pauta da sobrevivência dos estados e municípios. E realmente, esse projeto, ele, mais uma vez, o governo federal faz cortesia com o chapéu alheio. Ou seja, não é a cota do imposto de produto industrializado que vai para a União. A isenção ele é global, ele entra realmente na redistribuição de todas as alíquotas que são transferidas para os estados e para os municípios. É uma fonte de perda muito grande que nós temos, nós estamos carregando um benefício que está sendo dado muito mais ao Estado, que é o maior concentrador hoje das montadoras, que é o Estado de São Paulo, e, lógico, algum outro estado do sul do país, mas outros estados vêm perdendo esse repasse que passa a ser significativo no dia a dia dos municípios. É apenas uma observação, senhor presidente, que faço, porque quando nós tentamos aqui, até uma emenda apresentada por nós, de retirarmos as isenções dos repasses dos estados e municípios, essa matéria foi vetada pela presidente e esse veto não foi derrubado. Mas é uma preocupação que trago ao nobre relator. É lógico que o nosso voto será favorável, mas, indiscutivelmente, isso exige de nós, senadores, que apreciemos também um outro projeto para excluirmos o restante dos estados brasileiros e os municípios desses incentivos que são dados em nome de toda a população, sendo que os beneficiários diretos são exatamente as montadoras e as pessoas são beneficiadas ali diretamente com emprego em cada uma dessas regiões. É uma observação que faço, porque essa casa aqui tem também dado prioridade. Hoje nós temos um encontro também dos municípios em Brasília. A Confederação Nacional dos Municípios está fazendo um grande evento no dia de hoje, trazendo aqui as preocupações, a crise instalada, a falta de capacidade de gerenciar os municípios. E, como tal, senhor presidente, apenas uma observação que faço e pedindo apoio aos nobres pares para que futuramente possamos aí fazer com que esse benefício seja apenas
para a cota que é repassada à União e não aos demais entes federados. Muito obrigado pela parte e os meus aplausos ao nobre relator, ao senador Flecha Ribeiro. Senador Flecha Ribeiro. Presidente, a observação do senador Ronaldo Caiado, ela é pertinente. Inclusive, nós somos autores também de projetos nesse sentido, senador Ronaldo Caiado, de que quando haja isenção do IPI ou do imposto de renda no sentido de motivar a economia, que essa isenção seja só da parte, absorvida só da parte da União, que não penalize estados e municípios. Vossa Excelência tem toda a razão. Nós aprovamos o projeto nesse sentido e a presidente Dilma vetou. Agora, neste caso, senador Ronaldo Caiado, essa isenção ela já existe desde 95 para os táxis e para as pessoas com deficiência. Elas são isentas do IOF e do IPI. O que o senador Jorge Viana pretende com o seu projeto é estender esse benefício para essas pessoas, não é geral, para os veículos elétricos ou híbridos de fabricação nacional importados. Então, primeiro que são ainda hoje uma tecnologia de baixa emissão de carbono, mas de alto custo de aquisição. Então, é difícil você ter usar um veículo desse tipo como táxi. Então, tenho certeza que ele, com isso, pretende incentivar a produção desses veículos movidos a eletricidade ou híbridos, no sentido de que brevemente se instalem indústrias no Brasil para que possam produzir também esse tipo de veículo que já acontece no resto do mundo. Senhor presidente, eu acho meritório, eu aplaudo a iniciativa. A única observação que nós fazemos, né, senhor presidente, é em relação a quem paga essa conta. Ou seja, é só isso. Quanto ao mérito do projeto, eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Quanto mais nós buscarmos combustíveis que realmente possam cumprir a sua finalidade sem contaminar o meio ambiente, excelente. Agora, a única observação é quem vai arcar com essa conta, ou seja, é só esse o processo. Eu estou totalmente de acordo com o mérito. Só que acho que estados e municípios deveriam ficar isentos. Mas, como Vossa Excelência colocou, caberá a nós continuarmos nessa luta e vermos se futuramente temos aí a chance de excluirmos os estados e municípios dessa penalização, os municípios e os estados que não são beneficiados por essas isenções. Muito obrigado, senhor presidente. Senador presidente, só como sugestão, senador Ronaldo Caiado, Vossa Excelência, a gente poderia fazer um projeto alterando a lei que dá isenção a essas classes de pessoas, para que também, neste caso, a isenção do IPI recaia só sobre a parte que cabe à União e não aos estados e municípios. Já que não conseguimos vencer por inteiro, vamos tentar vencer pela parte, nesse caso da Lei 8.989. Senador Donizete Nogueira. Na verdade, eu louvo a iniciativa do projeto, o relator do projeto do senador Jorge Viana, o relato bem elaborado aqui do senador Flecha Ribeiro, as preocupações levantadas, mas aqui eu não acredito que haverá diminuição de receitas, até porque já é uma coisa que acontece. O que o projeto busca mesmo é incentivar usar combustíveis que vai ter efeitos benéficos, né, despotencializando a emissão dos gases de efeito estufa. Então, eu penso que o projeto é meritório, precisa ser aprovado. Não é essa a discussão
dessa isenção específica que beneficia taxistas, etc., que vai resolver o problema dos municípios. Acho que a questão dos municípios e dos estados é bem mais ampla. É uma discussão que esse Congresso precisa fazer, que o país e a sociedade precisam fazer, de repensar o Pacto Federativo, discutirmos qual Brasil queremos construir por esses próximos 30 anos, quem paga essa conta para construir esse Brasil, né? E, nesse sentido, a gente precisa ser ousado, mas não é retirando esse benefício de trabalhadores que presta serviço para outros trabalhadores, via de regra, que nós vamos resolver o problema dos municípios. Então, o projeto é muito importante, inclusive, para a pauta estabelecida na COP21, que o país tem que cumprir. Eu sou favorável ao projeto, partilho da preocupação em relação ao problema dos municípios, dos estados e da própria União, mas não acredito que nós vamos resolver o problema por aqui. A gente precisa ser mais ousado para resolver esse problema. Obrigado, presidente. Eu observo a colocação do senador Ronaldo Caiado como bem pertinente nessa preocupação da perda de arrecadação ao longo dos últimos anos de estados e também de municípios, né? Sei que os municípios brasileiros hoje, de uma maneira geral, com as perdas de arrecadação que já aconteceram ao longo dos anos, a partir de 2013, com a diminuição do IPI dos automóveis da linha branca, com a suspensão da CID, esses municípios perderam muito em arrecadação e hoje a maioria desses municípios tem um passivo muito grande a pagar. Inclusive, muitos dos empenhos feitos naquele período ficaram sem pagamento, entraram em débitos de exercícios anteriores, em resto a pagar. E quando o governo federal faz isenção, só faz em cima do IPI. O governo federal não faz nenhuma isenção das contribuições, nem PIS, PASEB, COFINS, absolutamente faz isso, porque essa parte entra só, exclusivamente, para o caixa do governo federal. Então, em cima do IPI, que é dividido entre estados e municípios, que se faz a cortesia e cria grandes dificuldades. Essas dificuldades criadas resultou no Brasil, e em muitos estados, o aumento do ICMS. O aumento do ICMS sobre vários produtos, inclusive no meu próprio estado. O governador teve que apelar para isso, para ter que honrar a folha de pagamento dos funcionários agora no ano de 2016, 2015 também. E os municípios fazem a mesma coisa. Muitos municípios do Brasil, no meu estado também, aumentaram de forma excessiva o IPTU. O IPTU foi elevado quase, inclusive em Salvador, em alguns casos até 200%, 150% para o pagamento para uma classe social que teve redução dos seus salários, dos seus ganhos. Então, cria uma dificuldade muito grande. Ou seja, quando baixa aqui o IPI, o município lá tem que aumentar o ISS, o Imposto sobre Serviço, o IPTU, os impostos de responsabilidade do município. Então, essa é uma ação que o projeto, eu até tive depois a compreensão do senador Aloysio Nunes Ferreira, aquele projeto que eu apresentei, alterando a lei de responsabilidade fiscal, e todos votaram, foi exatamente para isso, para quando o governo diminuir o IPI e ele não compensar os municípios, se o município eleva o índice de pessoal, o prefeito não pode ser penalizado, porque caiu relativamente a sua receita e aumenta de 54% o índice de pessoal, que é uma coisa injusta, está até retirando várias pessoas que têm compromisso político, espírito público, de se candidatar a prefeito ou outros cargos até, para não terem, saírem como ficha suja, sem nenhuma culpa, em função da perda de arrecadação. Eu vejo isso com muita preocupação e eu acho que o momento agora, depois de toda essa turbulência e todo esse problema que passa o país com essa crise política nacional sem precedentes que eu nunca vi na história do Brasil, eu acho que depois disso teremos que aqui no Congresso Nacional estudar uma maneira de se compensar os municípios pelas perdas que aconteceram, um novo pacto federativo e de centralizar mais o poder financeiro,
administrativo e político dos municípios e dos estados. Os estados perderam completamente a autonomia, como também, ao longo dos anos, os municípios perderam muita autonomia. E eu creio que a crise que nós estamos vivendo hoje, aqui em Brasília, no governo central, no governo federal, essa crise não saiu dos municípios para Brasília, não saiu dos estados para Brasília, pelo contrário, a Brasília é que criou os problemas para os estados e municípios viver essa situação de insegurança jurídica, de dificuldade de arrecadação, de falta de investimento, de recessão e de inflação. Portanto, eu acho que o problema está aqui dentro da administração centralizada do governo federal, que eu espero um dia possa ver os municípios com mais autonomia financeira, política e administrativa. Portanto, concordo plenamente com as colocações do senador Ronaldo Caiado. O projeto é meritório, ele não é terminativo aqui na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle de Defesa do Consumidor, ele é terminativo na CAI, portanto, eu coloco o projeto encerrada a discussão, coloco em votação. Os senhores senadores que aprovam, permaneçam com o 5 conto aprovado. Ele vai constituir parecer da CMA e vai ser encaminhado para a Comissão de Assuntos Econômicos para a decisão terminativa. Portanto, está aprovado o relatório e o projeto de autoria do senador Jorge Viana, relatado pelo senador Flecha Ribeiro.